Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre relações métricas em triângulos retângulos. Relações métricas são equações que relacionam as medidas dos lados de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Triângulo acutângulo. Em todo triângulo, o quadrado da medida do lado oposto ao ângulo agudo é igual à soma dos quadrados das medidas dos lados dos outros dois lados menos 2 vezes o produto da medida de um deles pela medida da projeção do outro sobre ele. Então, traduzindo, ele está dizendo o seguinte. Olha lá, ó. C ao quadrado. Quem é C aqui? Observe aqui, ó. C vai ser igual a quem? A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado menos 2 vezes o valor de A vezes N, tá? Então, essa formulazinha a gente utiliza para triângulo agudo. Triângulo obtusângulo, né? É o triângulo que possui um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Em todo triângulo obtusângulo, o quadrado da medida do lado oposto ao ângulo obtuso é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, mais 2 vezes o produto da medida de um deles pela medida da projeção do outro sobre eles. Então, eu vou ter agora C ao quadrado, C elevado ao quadrado, mais igual a elevado ao quadrado, mais B elevado ao quadrado, mais 2 vezes A vezes N, tá? No agudo, eu teria o quê? Menos 2 vezes A vezes N. No obtuso, eu vou ter mais 2 vezes A vezes N. Relações métricas num triângulo qualquer. Vamos analisar a seguinte situação. Um navio, navegando em linha reta, passa pelo ponto A, distante 6 milhas de um farol C. No mesmo instante, o comandante de outro navio se encontra num ponto B, distante 15 milhas do farol C. De tal modo que o ângulo de visão de um observador que se encontra no farol C e vê os dois navios é de 30 graus. Qual a distância entre os dois navios nesse instante? Para facilitar o nosso entendimento, nós vamos montar uma figura para expressar o modelo matemático. Então, observem essa figura, tá? Que fala sobre este problema. E depois nós vamos tentar resolvê-lo. Pelo desenho, é possível verificar que devemos determinar a medida de um lado de um triângulo que não é um triângulo retângulo, quando são conhecidas as medidas dos outros dois lados e do ângulo oposto ao lado que queremos encontrar. Como o triângulo não é retângulo, não podemos aplicar a relação dada anteriormente. Vamos então conhecer outras relações aplicadas em triângulos, acutângulos e obtusângulos, utilizando uma importante ferramenta que é o que a gente vai estudar agora, lei dos senos e lei dos cossenos. Num triângulo qualquer, as medidas dos lados são as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, ou seja, se eu tenho lá nessa figura aí, eu vou observar o seguinte.
que A vai estar sobre o seno de A. Isso vai ser proporcionalmente igual a B, B, que vai estar sobre o seno de B, hoje vamos chamar de beta, tá? Que é o que está em frente. E C sobre o seno de θ. Então, isso aqui vai ser proporcionalmente igual a isso aqui, que vai ser igual a isso aqui. Isso aqui trata-se para o seno, a lei do seno. Então, bora lá. Então, eu vou ter o lado A sobre o seno do ângulo A, o lado B sobre o seno do ângulo B, que vai ser igual também ao lado C sobre o seno do ângulo C, que tudo isso vai ser igual a 2R's. Certo? A lei dos senos, ela diz o seguinte: ângulos suplementares possuem senos iguais. Então, exemplo, 120 graus e 60 graus, se eu somar, eles vão dar quanto? 180 graus. Então, eles são suplementares, tá? Então, logo, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60 graus. No triângulo da figura abaixo, calcule a medida B. Bora lá. Observe que foram dados 2 ângulos e um lado, né? Dois ângulos e um lado. Então, utilizando a lei do seno, nós vamos ter o seguinte: o seno de B sobre o ângulo de 30 graus é igual a 2 sobre o seno de 45 graus, tá? Então, vamos observar que na lei do seno são dados 2 ângulos e um lado. Então, eu vou pegar e vou colocar, vou ter o seguinte: quem é o seno de 30 graus? Não é 1 sobre 2? Então, B sobre 1 sobre 2 vai ser igual a quem? 2 sobre o seno de 45. Quem é o seno de 45? Não é raiz de 2 sobre 2? Fazendo meios pelos extremos, eu vou ter o seguinte: B, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, vai ser igual a quem? A 1 meio que multiplica 2. Não é isso? Que vai dar o quê? 2 sobre 2. Os denominadores aqui, eles são iguais. Então, eu posso fazer B, que multiplica a raiz de 2, igual a 2. Isolando B, eu vou ter que B vai ser igual a quem? 2 sobre raiz de 2. Então, o valor de B ali, através da lei do seno, vai ser quem? 2 raiz de 2. Só que observe o seguinte: eu tenho uma raiz aqui no denominador. Eu não posso deixar essa raiz aqui, então eu vou fazer o quê? Eu vou racionalizar. O que é racionalizar? Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 2, não é isso? Então, eu vou ter 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 4. Tirando a raiz de 4, eu vou obter 2, não é isso? Cortando aqui, vai sobrar quem? Raiz de 2. Em todo triângulo, o quadrado da medida de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, subtraindo do dobro produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Então, eu vou ter que, no cosseno,
eu vou ter a elevado ao quadrado, vai ser quem? A soma do quadrado dos outros dois lados, menos 2 vezes b vezes c, que multiplica o cosseno de alfa. Ou então, eu vou ter o lado b elevado ao quadrado vai ser igual a elevado ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno de b. Ou ainda eu tenho a seguinte fórmula. O lado c elevado ao quadrado vai ser igual a quem? Ao lado a ao quadrado mais o lado b ao quadrado menos 2 vezes o lado a vezes o lado b vezes o cosseno de c, que é o cosseno de θ. Estamos em condições agora de resolver a situação problema colocada no início deste assunto. Então, voltando à situação problema, a situação problema foi essa aqui. Quando ele fala o seguinte: o navio navegando em linha reta passa pelo ponto A, distante 6 milhas de um farol C. No mesmo instante, o comandante de outro navio se encontra no ponto B, distante 15 milhas do farol C, de tal modo que o ângulo de visão de um observador que se encontra no farol C e vê os dois navios é de 30 graus. Qual a distância entre os dois navios neste instante? Então, bora. Agora nós podemos resolver. Tá. Então, a figura que representa a questão é essa aí, certo? Então, bora lá. Então, eu vou ter o quê? Esse lado aqui, que é o que eu quero encontrar. Eu quero encontrar esse lado aqui. Então, eu vou ter o quê? X elevado ao quadrado. Vou somar os outros dois lados. Então, 6 elevado ao quadrado mais 15 elevado ao quadrado, menos 2 vezes quem? 2 vezes 6 vezes 15, vezes o cosseno de quem? O cosseno de quem está na frente, que é quem? 30 graus. Cosseno de 30 graus. Que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a quem? 6 elevado ao quadrado, 36, mais 15 elevado ao quadrado, 225, menos 2 vezes 6 vezes 15 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vamos simplificando aqui, eu vou obter o quê? Posso cortar o 2 aqui, posso cortar o 2 aqui, não é isso? Depois que efetuei a multiplicação lá em cima. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado vai ser igual a quem? 261. Então, somando aqui, ó, 36 mais 225 vai dar 261. Menos 90 raiz de 3. Que cortou aqui, vai ficar menos 90 raiz de 3. X vai ser igual a quem? Eu vou tirar esse 2 aqui e vou jogar uma raiz para cá. Então, vai ficar o quê? Raiz de 261 menos 90 raiz de 3. Resolvida a questão aí. Utilizando a lei dos cossenos, calcule o valor de A que representa a medida de um dos lados do triângulo ao lado. Então, ele está pedindo para calcular essa aqui. Observe que quando a gente trabalha com a lei do cosseno, ele me deu o quê? Dois lados e um ângulo. Quando a questão se refere ao seno, ela vai me dar dois ângulos, tá? Quando aparecer dois ângulos, eu vou calcular a lei do seno. Quando aparecer dois lados, eu vou calcular dois lados e um ângulo, eu vou calcular a lei do cosseno.
Então, utilizando a lei do cosseno, a gente vai ter o seguinte. Então, ele está pedindo para calcular quem? Calcular A. Então, eu vou fazer o quê? A elevado ao quadrado vai ser igual a quem? 5 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de quem aqui que foi dado? Cosseno de 60. A elevado ao quadrado vai ser igual a quem? 25 mais 64. Calculando aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes 5, 10. Vezes 8, 80. Cosseno de 60, 1 meio. Tá? Vou repetir aqui, 1 meio. A elevado ao quadrado, efetuando aqui a multiplicação. 80 vezes 1, 80. 80 dividido por 2 vai dar 40, né? 64 menos 40 vai dar 24. 24 mais 25 vai dar 49. A vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 49, então A vai ser igual a 7. Então, logo a medida do lado do triângulo aí que foi pedido é igual a 7 centímetros. Ângulos suplementares possuem cossenos iguais em módulos. Então, 120 e 60 eles são suplementares. Logo, o cosseno de 120 é menos 1 meio e o cosseno de 60 vai ser 1 meio em módulo. A lei dos senos ou dos cossenos pode ser usada para calcular as medidas dos lados ou dos ângulos de quaisquer triângulos independentes dos dados fornecidos. Porém, para efeito didático, nós podemos fazer o seguinte: aplicar a lei do seno se no triângulo dado, se tivermos mais ângulos conhecidos do que lados, foi o que eu falei. E aplicar a lei do cosseno quando o caso for o contrário, tá? Quando nós tivermos mais lados do que ângulos. Nós temos outras relações que são importantes. A primeira relação aí, A vezes a H, que representa a altura, vai ser igual a quem? B vezes C, de acordo com a figura aí. C ao quadrado vai ser igual a quem? A vezes M. B vezes M vai ser igual a quem? C vezes a altura. B vezes H vai ser igual a quem? C vezes N. A quinta relação aí, B ao quadrado vai ser igual a quem? A vezes N. A sexta relação, a altura ao quadrado vai ser igual a quem? M vezes N. A vai ser igual a quem? A mais N. Esse aqui embaixo, esse A aqui, ó. Teria uma linha aqui embaixo. Então, seria, quem é esse A aqui? Vai ser M mais N. E a oitava aqui é bem conhecida, né? Que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o famoso Teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lá. O Teorema de Pitágoras nós utilizamos no triângulo retângulo, tá? O triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? Então, nós temos dois lados que é conhecido como catetos e temos o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, que é chamado de hipotenusa. Os lados B e C, o segmento BC, né, que é contrário, está em frente com o ângulo de 90 graus. Por esse motivo, ele leva o nome especial de hipotenusa, por isso que ele não chama cateto. Os lados AB e AC é o que a gente chama de catetos.
que eles ajudam a formar a angulação de 90 graus. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Por exemplo, eu tenho aqui esse triângulo retângulo onde A tem um valor de 5, o valor de B tem um valor de 3 e o valor de C tem igual ao valor de 4. Então, a gente aprendeu desde sempre que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, eu tenho hipotenusa igual a 5, né? Então, 5 elevado ao quadrado igual aos catetos. 3 e 4, ambos elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 25 vai ser igual a quem? 9 mais 16. Que se eu somar aqui 9 mais 16, eu vou obter 25 igual a 25, tá? Então, o quadrado da hipotenusa sempre vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Bem, a mensagem de hoje, ela diz o seguinte: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Esse é um pensamento do matemático Thomas Edison, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Saudades de vocês.